Bem-vindos à Rua Direita, um podcast dedicado aos temas da habitação, construção e imobiliário. O meu nome é Álvaro Santos. A emergência da denominada Quarta Revolução Industrial está a provocar transformações disruptivas muito importantes em termos civilizacionais. De facto, se os últimos 2 séculos ficaram marcados pela Revolução Mecânica, pela Revolução Elétrica e pela automatização, os tempos atuais estão a ser assinalados pela Indústria 4.0, também designada por Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial baseia-se fundamentalmente na utilização de tecnologias inovadoras, onde o mundo físico da indústria convencional se integra com o mundo digital, estando a provocar repercussões muito significativas no modo como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A Indústria 4.0 traz expressivos benefícios para os processos industriais, designadamente ganhos de eficiência e de tempo e poupanças de recursos e de custos, que se traduzem em aumentos de produtividade para as empresas e para a economia em geral. No entanto, importa sublinhar que existem notórias diferenças entre a Quarta Revolução Industrial e as revoluções industriais anteriores. Realçar o facto dos ganhos de produtividade decorrentes das 3 primeiras revoluções industriais terem sido conseguidos essencialmente através da utilização exaustiva de recursos naturais. Em contrapartida, na Quarta Revolução Industrial existe uma grande preocupação com o ambiente, pelo que os ganhos de produtividade resultam da utilização de novas tecnologias que visam acelerar a transição para uma economia verde, circular e descarbonizada. Neste contexto, a integração de diferentes tecnologias inovadoras na forma de projetar, construir e gerir as obras faz surgir uma nova etapa no desenvolvimento do setor, a designada Construção 4.0. Através da utilização de tecnologias como, por exemplo, a pré-fabricação e a construção modular, os materiais de construção avançados, a impressão 3D e a manufatura aditiva, a construção autónoma, a monitorização wireless e o equipamento conectado, o Big Data e a análise preditiva, a realidade aumentada e a virtualização, a fotogranometria e o varrimento laser ou ainda o Building Information Modeling, também conhecido por BIM. Tudo isto está a dar origem a um novo paradigma no setor da construção e da reabilitação. Em termos nacionais, existem já diversas empresas nas quais a Construção 4.0 é uma realidade presente e incontornável nas suas atividades. Com efeito, é cada vez mais notório o uso de ferramentas tecnológicas em tarefas como os cálculos estruturais, a georreferenciação, a gestão integrada de projetos, a instalação de estaleiros em obras ou a pré-fabricação de módulos para edifícios. Existem também algumas empresas, embora em menor número, que apostam em iniciativas mais arrojadas, como sejam o recurso a drones para o acompanhamento de obras e de trabalhos em altura, a impressão em 3D de componentes construtivas ou a utilização de equipamentos robotizados para a execução de tarefas, sobretudo em estaleiro. Contudo, constata-se que há ainda um longo caminho a percorrer para que a Construção 4.0 seja de facto uma realidade generalizada entre as empresas portuguesas, em particular entre as empresas de menor dimensão e de reduzida capacidade técnica e financeira, como ainda são a grande maioria das empresas de construção em Portugal. Com efeito, é conhecido o déficit digital, a falta de competências específicas neste campo, constituindo um enorme desafio para as empresas de engenharia e construção nacionais, o desenvolvimento e a integração de ferramentas tecnológicas que o Estado do setor tanto carece. Por outro lado, impõe-se sublinhar que até ao final desta década, Portugal irá receber um montante aproximado a 46,4 mil milhões de euros de apoio financeiro vindo da Europa para resolver os problemas estruturais seculares que assolam o território nacional. Trata-se de uma quantia extraordinária que resulta do somatório de financiamentos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência e dos fundos comunitários do quadro plurianual da União Europeia, também conhecido por Portugal 2030. Estes valores poderão ainda ser ampliados, dada a possibilidade de Portugal poder recorrer a empréstimos da União Europeia em condições muito vantajosas em termos de exigências e de juros. Só para o setor habitacional, por exemplo, estão já assegurados e em curso 3,2 mil milhões de euros para as intervenções apoiadas por investimento público até 2026. Estes valores serão ainda reforçados por novos programas de apoio financeiro que estão a ser preparados em Bruxelas, sobretudo para a área da energia, aos quais se deve somar o investimento privado a realizar neste âmbito. São, portanto, colocadas à disposição do país recursos financeiros ímpares, sendo que uma grande parte deles será canalizada, direta ou indiretamente, para o setor da construção e da reabilitação. Assim,
Assim, nos próximos anos, é de esperar que o lançamento de um grande volume de obras, devendo, para o efeito, ser criadas as condições para possibilitarem a sua execução, designadamente no que se refere aos recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários. Neste sentido, importa ter em consideração as dificuldades com que se debatem atualmente as empresas de construção nacionais, nomeadamente ao nível da escassez de recursos humanos, em quantidade e em qualidade, assim como o custo dos materiais de construção. Neste cenário atual, importa sobretudo auxiliar estas empresas, proporcionando-lhes os meios para poderem responder aos desafios que se avizinham. De outra forma, as metas do PRR, do Portugal 2030 ou dos programas habitacionais estarão em causa, bem como os objetivos de convergência real de Portugal com os países da União Europeia. Assim, é fundamental que se incrementem os incentivos do Estado, sobretudo para as pequenas e médias empresas do setor, promovendo uma mudança tecnológica efetiva para o futuro da construção. Entre outras medidas, aconselha-se a instituição de uma política de incentivos na contratação de colaboradores que apostem nos jovens talentos e que valorize os conhecimentos tecnológicos e a capacidade de inovação. De igual modo, é recomendável o aumento de investimento em investigação, desenvolvimento e inovação, o que implica a aquisição de tecnologia e de recursos humanos especializados, ou ainda a criação de parcerias entre empresas, universidades e centros de investigação, desenvolvendo trabalhos de colaboração em rede, nomeadamente direcionados para a inovação e a modernização tecnológica na construção 4.0. Se assim acontecer, Portugal vai seguramente ganhar o desafio da quarta revolução industrial.